Gravando, pessoal. Bom dia, reunião do Grupo Locomotion, dia 10 de dezembro. Hoje teremos dois momentos. Vamos ter a apresentação da Andreia. Depois vamos falar um pouquinho sobre as questões das reuniões de 2022. Então, vamos já discutir alguns pontos de início, quando que vamos retornar. Professor, passa a palavra, quer dar algum recadinho? Atualizações da Europa? Tá no mudo. Agora sim. Vamos lá, vamos começar. Hoje está nevando, mas não, falando sério, gente, acho que não tem muita coisa, gente. Estou numa confusão aqui de documentação ainda. Tá terminando minha quarentena oficial. Eu estou fazendo a documentação do que eles chamam de Super Green Pass. Agora está nesse nível, porque a coisa tá ficando mais braba, assim. Então não adianta só ter o tampão assim feito de 48 horas. Eu tenho que ter a comprovação da vacinação italiana. Eu tenho que traduzir, tenho que fazer alguma coisa. É um rolo. Mas tudo bem. Eu só queria dizer que eu conheci o laboratório aqui, fazer um relato mesmo, assim, rápido. Conheci o laboratório do Cosme, uma sala nova, assim, boa. Olha, mais ou menos do tamanho da nossa, né? Até onde tem uma esteira nova, um cicloergômetro, a Load Excalibur, tem um ergospirômetro, né? Tem um Quark, que é o ergospirômetro da Cosmed, só que fixo, né? E mais alguns equipamentos, né? Eletromiografia, sensores de movimento, né? Optojump, por aí vai. Tem um setup bem legal assim para um laboratório que começa. Aí do lado fui conhecer também o laboratório do professor Bottinelli, que é da fisiologia muscular, um cara muito conhecido assim dessa área até de trabalho mecânico e tal, mas em fibra muscular isolada. Tem um dos grupos mais fortes do mundo assim, né, nessa área. E aí foi muito legal, assim, a professora Canepari, que colabora com eles, nos mostrou lá o equipamento de como eles fazem as medidas de comprimento de sarcômeros e etc., tudo em tempo real, assim, foi uma experiência muito, muito, muito legal. E o prédio do lado, grudado, inclusive contigo, assim, juntos, né? E a outra coisa são as possibilidades, né, de trabalho aqui, tem várias coisas muito legais acontecendo. Que depois eu tenho que conversar até com os alunos mesmo, o André mesmo já está organizando seu estágio, já falei durante a semana com alguns professores, mas depois eu comento para o André, assim, mas está saindo, assim, tem muita coisa boa acontecendo. Conheci também um laboratório, um hospital todo só de neurologia, enorme, assim, só para neurologia, e a parte de baixo toda com o pessoal da fisioterapia, fisiatria e educação física, resumindo um pouco. Um espaço já enorme. Para vocês terem ideia, tinha um depósito lá com 2 esteiras com sustentação de peso, de última tecnologia, que não estão sendo usadas, essas coisas que a gente fica louco, né? Um laboratório com essa parte de interação, como é que é o nome? Com imersão, assim, tu olha lá os objetos, faz tarefa durante a caminhada, digamos assim, com sensores até de posição, de várias coisas assim nas laterais para locomoção mais patológica. Também pouco usada e pessoal bem interessado, né? Quando eles já tinham visto meu currículo, então estavam bem interessados pela questão do Parkinson e tal, e vamos nos organizar aí para fazer algumas coisas também. E foi por aí. Então acho que a semana está mais ou menos nessa mudança aí para Pavia, me organizando um pouco e acho que é isso, né? Eu devo ter esquecido banca do BRL, né, Val? Que eu não vi, eu esqueci da banca, ninguém falou no grupo. Sacanagem isso daí. Banca do BRL, vamos lá. Então, lembrei, vamos ver as coisas super... Ninguém botou lá no grupo, depois eu vi, acho que foi o Rodrigo, ou foi tu, que botou no Face, eu digo, como assim? Uma banca do BRL com o BRL chorando ainda. Sabe que Olha isso. nas gurias choram, eu já ficava irritado, né? Aí me vem um BRL e chora.
né, na hora do agradecimento, onde menos esperava, né? O treinador lá, a seleção olímpica, super emocionado, assim, foi muito legal. Assim. Tava o Cruel junto, né, que participou muito, né, desse projeto ali com o esporte e tal. Tava o Pedro, né, e um monte de gente assistindo, assim. E a banca foi muito legal, né? Tava o Cadore junto, tava uma turma legal. Quem é que tava mais? Era o Cadore, um branco agora. Eu ia falar o nome de outros, mas é da outra banca, né, com a da Val, tô confundindo. Não lembro. Eu vi que era o Cadore, o Rodrigo. Ah, o Rodrigo. E? Isso. O Rodrigo da Rosa, né? E Cadore, Rodrigo e Cruel. Esses eram os três, mais o professor Lu Cardigó, com a leitura do texto, né? Do parecer. Assim. Foi tudo certo. Deu tudo bem, né? Trabalho bem legal, fechadinho. E uma discussão bem boa, assim, até de esporte. Então, foi muito, muito bom. E essas coisas têm dado frutos, né? Para vocês terem ideia, ontem chegou pelo ResearchGate um preparador físico da seleção principal da Argentina, feminina, está com muito dado de vôlei, entrou em contato comigo, sabe da nossa linha e quer fazer alguma coisa junto. Então isso é legal, a gente atraindo pessoas também que querem estudar e tal. Muito em função, claro, desse trabalho aí que o BRL foi que começou, né? A gente segue. Que mais, gente? Deixa eu ver, Val, acho que é isso, né? A tua banca, né, Val? Tu não faz nem uma semana que tu foi. Já passou, mas né? já foi semana passada, sim. 2 dias depois ela já estava trabalhando. Mas terminou também, um trabalho bem legal. E a Val vai estar mais junto da gente, né? Igual eu combinei com ela, ela vai terminar aqui a coordenação das reuniões. Certamente a próxima não é com ela, né? Porque também. Mas a gente tem aí um par de ideias e coisa para ir mantendo uma parceria, né? Principalmente aquele negócio lá dos ensaios clínicos, gestão de ensaios clínicos, né? Deixar por mim, eu já contratava. Só falta um detalhe, né? Os pila. Só um detalhezinho. Ah, Brasil. Mas vamos ver, vai sair aquele edital. Vai. Vamos torcer. Então, tá, pessoal. Eu acho que é isso. Da minha parte, é isso. Estou ansioso para ver o artigo da Andréia. Então, tá. Andréia, fica à vontade. Pode compartilhar. Acho que já está liberado, senão o professor libera. O professor tem que liberar. Então... Vocês estão vendo a minha tela? Tá, já está. Só botar em em compartilhamento de tela, quer dizer, em tela cheia, e aí a gente já está acompanhando. Tá, só um pouquinho que aqui o sistema é lento. Ótimo. Então tá, vou começar. Bom dia, pessoal. Eu sou Andréia Mello, minha co-orientadora é Marcela Casal. Vou apresentar para vocês o artigo intitulado Aprimoramento dos ajustes posturais antecipatórios por meio de realidade virtual em adultos idosos com déficits cognitivos e motores, um ensaio randomizado. O estado de fragilidade ele é associado, então, com uma diminuição das habilidades físicas e cognitivas, das reservas funcionais e resistência a eventos estressores. E isso pode levar a um aumento da inatividade física, incapacidade, distúrbios biológicos, risco de queda e hospitalizações. Além desses déficits na cognição, o equilíbrio, a marcha, o controle de movimento e a coordenação também são prejudicados em adultos mais velhos com demência leve ou déficits cognitivos leves. Esses déficits nas habilidades de equilíbrio e marcha, eles podem ter consequência nas atividades funcionais da vida diária, associado então a um risco aumentado de queda e de se tornar dependente. O controle postural também diminui com a idade, especialmente no caso de déficits cognitivos. As atividades posturais envolvidas no controle do equilíbrio integram os ajustes posturais antecipatórios, os APAs, que estabilizam o equilíbrio e a postura, facilitando o movimento do braço e a iniciação da marcha,
permitindo, então, uma ótima coordenação entre a postura e o movimento. Diversos estudos mostraram o potencial da realidade virtual utilizada em programas de marcha e equilíbrio em idosos frágeis, porém, nenhum desses estudos mediu os ganhos relacionados aos APAs. Então, o objetivo do estudo foi testar a eficiência de um sistema de realidade virtual sobre o aprimoramento do período dos ajustes posturais antecipatórios, quando comparado com o uso do sistema Nintendo Wii. Para materiais e métodos, 637 pacientes foram abordados, onde somente 22 idosos frágeis foram incluídos no tratamento de dados, 11 no grupo de realidade virtual e 11 no grupo controle. Referente ao design experimental, na fase de pré-treinamento, foram realizados o exame de mini-estado mental, velocidade de marcha de 10 metros, o Time Up Go e o teste de alcance funcional. Também foi realizado um protocolo de levantamento do braço, onde foi registrada a cinemática do levantamento do dedo e a eletromiografia de 11 músculos para avaliar os programas motores e os APAs. Na fase de treinamento, então, teve 10 sessões em 3 semanas, durante as quais os pacientes executaram jogos ou no ambiente de realidade virtual ou no sistema Nintendo Wii. No grupo de realidade virtual foram utilizados 2 cenários. O primeiro, então, foi chamado Colhendo Maçãs Maduras. Aparecia uma macieira, onde primeiro aparecia a flor da maçã, uma maçã verde, amarela, vermelha e preta. O paciente deveria colher a maçã quando ela estivesse vermelha e colocá-la num cesto de vime. O segundo ambiente foi chamado a Escolha Bem-Sucedida, e era uma macieira com diversas maçãs vermelhas. O paciente deveria colher essas maçãs vermelhas e colocá-las no cesto até que o tempo expirasse. Já no grupo controle, os pacientes eles jogaram 2 partes do sistema Wii Sport Bowling, induzindo 50 movimentos de braço. Cabe dizer que as sessões de treinamento foram de 30 minutos para ambos os grupos. Na fase de pós-treinamento, foram realizados os mesmos testes que foram realizados na fase de pré-treinamento. Na estatística, foi utilizada uma nova mista e um post-hoc de Tukey. Os dados, então, foram comparados, a fase de pré-treinamento com o pós-treinamento. Conforme nós podemos ver aqui nessa imagem, na figura 4, à esquerda, é referente ao tempo de reação do dedo. E podemos ver que não houve nenhuma mudança significativa, nem para o grupo de realidade virtual, nem para o grupo controle. À direita, nós temos o pico de velocidade do dedo. E podemos ver que o pico de velocidade do dedo na realidade virtual foi mais rápido na fase de pós-teste e também quando comparado ao grupo controle. Já no grupo controle não houve nenhuma mudança significativa. Em relação ao tempo de ativação do eretor da espinha esquerda, que é essa imagem aqui à esquerda, nós podemos ver que no grupo de realidade virtual, essa ativação foi mais curta na fase de pós-treinamento. E no grupo controle não houve nenhuma diferença significativa. Em relação ao tempo de ativação do reto femoral, podemos ver que nenhum dos grupos teve mudanças significativas aqui à direita. Em relação ao teste de alcance funcional, podemos ver que no grupo de realidade virtual as pontuações aumentaram na fase de pós-treinamento, enquanto que no grupo controle não houve nenhuma mudança. Em relação à velocidade de caminhada de 10 metros, os 2 grupos melhoraram na fase de pós-treinamento. No teste Time Up Go, nenhum resultado de nenhum grupo foi significativo. Então, após 3 semanas de treinamento, os resultados mostraram que o grupo de realidade virtual teve mudanças significativas quando comparado ao grupo controle. O músculo eretor da espinha esquerda é ativado mais cedo na fase de pós-treinamento. As principais diferenças entre o treinamento da realidade virtual e o controle foram que, para o grupo de realidade virtual, as instruções eram de colher a maçã o mais rápido possível e esses movimentos eles eram direcionados pela localização da maçã, enquanto que no grupo controle não havia essas respostas motoras rápidas e nem essa questão da localização específica. Então, apenas os participantes da realidade virtual aumentaram a velocidade dos seus movimentos. Também houve uma mudança na sinergia muscular no movimento de levantar o braço,
onde o músculo eretor da espinha esquerda, que é um músculo-chave envolvido nos aprimoramentos dos ajustes posturais antecipatórios, ele é recrutado mais cedo no início do movimento, no pós-teste. E isso pode explicar, então, esse aumento da velocidade do dedo. Outro aspecto importante foi que no grupo de realidade virtual, a coordenação entre a postura e o movimento mudou ao longo dessas 10 sessões de treinamento, revelando, então, uma provável melhora do APA, facilitando, então, o movimento do braço, né, e a estabilização da postura. E esse resultado ele é encorajador na reabilitação dessas pessoas frágeis. Parece, então, importante trabalhar com esses movimentos que são rápidos, amplos e imprevisíveis para melhorar a eficiência dos APAs, assim como movimentos que são transitivos e direcionados. Portanto, então, no contexto da reabilitação do equilíbrio, se sugere a utilização de um ambiente que seja estimulante e obrigue o paciente a ir além da sua zona de conforto. Os resultados também mostraram que houve uma transferibilidade clínica, pois nos dois grupos houve uma melhora na velocidade da marcha. Além disso, o teste de alcance funcional, ele aumentou apenas no grupo de realidade virtual, e esse é um resultado interessante em adultos idosos frágeis, pois ele se correlaciona com os aspectos de independência da vida diária. Tudo, então, ele promoveu o uso da realidade virtual na reabilitação clínica de idosos frágeis. E essa tecnologia ela é uma ferramenta interessante para os terapeutas, porque ela pode ser facilmente adaptada e classificar os exercícios de acordo com a necessidade e as habilidades dos pacientes. Após 3 semanas de treinamento, os resultados mostraram, então, que houve mudanças no grupo de realidade virtual quando comparado ao grupo controle. Percebeu-se, então, um aumento na velocidade do dedo e uma variação na sinergia muscular associada ao grupo de realidade virtual no músculo eretor da espinha esquerda. Muito obrigada. Muito bem. Só para registro, apresentou em 8 minutos e 40. Um pouquinho, provavelmente acelerou a fala em alguns momentos e aí reduziu o tempo. Parabéns pela apresentação. Falou bem, a voz bem calma, bem tranquila, falou tranquilamente, dá para ver que estudou bem o artigo. Só um comentário ali, talvez ali na discussão tu foi falando e o slide não tinha o que tu estava falando, então a gente ficava lendo o slide procurando o que tu estava falando, então daqui a pouco tivesse quebrado um pouco mais os slides ali para trazer um pouquinho mais a tua fala junto, né? Ajudaria a acompanhar o teu raciocínio. Não sei se alguém quer fazer algum comentário e depois eu tenho umas perguntinhas, mais curiosidade mesmo, vou deixar o pessoal fazer algum comentário. Vai lá, prof. Obrigado, Val. Andréia, parabéns pela apresentação. Tava bom, tem essa questão da postura, e eu tento falar disso mesmo nessas condições que a gente está, imaginando vocês fazendo uma seleção, alguma coisa que envolva isso. É sempre um problema isso que a gente já sabe o porquê, porque na outra reunião tu justificou o porquê que tu está quase caindo ali, tá com... Tá, mas é bom estar numa condição mais organizada, assim, quando for para uma apresentação. Não prejudicou em nada e tal. O que eu notei só na tua apresentação, que parece que em alguns momentos tu lê, fica claramente que tu está lendo alguma coisa, e isso é ruim. Tá? É bom que tu treine a apresentação, e eu até digo para os alunos, é muito importante que escrevam o que vai se falar, como se faz no teatro, né? Eu digo que a técnica é a mesma, assim, tem que ler, tem que, inclusive, decorar, mas o importante é depois treinar a ponto que isso não pareça mais uma decoreba, né? Que se torne um pouco... E, claro, faltou um pouquinho ali, mas foi boa, tá? Ficou claro tudo e tal. A outra coisa, assim, o artigo eu acho ele bem interessante, né? Eu estava tentando lembrar do termo, aí tu lembrou, era a realidade virtual que tinha lá no hospital, lá na Itália. Era isso aí. Tá? E a gente vê que é um modelo de estudo na neurociência, isso que eu acho legal, assim,
a gente abrir os olhos, muitas vezes, para coisas que podem parecer só entretenimento e tal, e a gente saber que isso pode ser ajustado num modelo de estudo, que foi esse aqui. Ainda sobre formato, bota ali, já que tu está no slide, está aberto, bota ali no gráfico. E aí esse aí mesmo, já está bom. O primeiro mesmo que tu mostrou ali. Depois desse, eu acho. Foi o primeiro slide que tu mostrou de gráficos agora, estava passando. Esse aí. Esse é o que está pequeno, assim, né, relativamente, né? Esse é um bom exemplo do que muito aluno faz quando vai fazer sua apresentação. E aí eu digo, gastem mais 20 segundos, depois que se aprende, dá para fazer mais rápido isso, né? Por exemplo, o slide, ele é horizontal, né? E o gráfico, ele é assim. Isso é uma decisão do artigo, né? Isso é uma decisão da revista junto com o autor e se ajusta no texto. Aqui, claramente, não está bem proporcional, né? Daria para pegar os 3 painéis e colocar um do lado do outro, recortar cada um deles, deixar do lado e talvez aumentar um pouco ou usar melhor o espaço, né? E aí está limitado verticalmente. Isso são coisas que dá para mudar mesmo, né? Mas, principalmente, até se quiser deixar assim, tudo bem, mas não é o ideal, mas letras pequenas também. Outra dica que eu dou é assim, lembrem que a apresentação de tabela e gráfico, ela tem outro formato em relação ao artigo. Claro, o artigo traz figuras boas, né? Esse é um caso, né? Fica super claro e tal, mas poderia ficar melhor. Inclusive, tu tinha espaço para o lado, por exemplo, tapar os títulos da legenda dos eixos verticais, né? E escrever em português ou de um jeito que fosse mais fácil de entender a variável, né? Do jeito que tu está chamando ela na apresentação e botar bem grande, não deitada, porque o sol tem que ficar todo aqui, né? Bota em pé mesmo, escrito grande, tem espaço, até nesse formato aqui daria para fazer ainda assim, né? Então, isso são dicas de coisas para facilitarem até a tua apresentação, né? E se torna, principalmente para quem está assistindo, mais fácil, tá? Que mais? Sobre o formato era isso, né? Eu acho que é isso. Na primeira rodada eu vou ficar por aqui, vou pensar numa pergunta melhor, mas eu deixo para os colegas. Obrigada, professor. Eu tenho uma pergunta aí, se quer fazer. Val, primeiro? Pode. Oi, André. Pode ir, vai lá. A gente, nesse gráfico aí, pelo que eu entendi, melhorou a velocidade da marcha dos dois grupos, né? Isso. Eu não sei se eu não entendi, mas como era o teste em si, o teste não, a intervenção de cada um dos dois, porque, pelo que eu entendi, eles tinham que simular que estavam colhendo as frutas e o outro era tipo um jogo de boliche, alguma coisa assim. Isso. Tá. O paciente ficava, então, na frente, utilizando óculos de realidade virtual, né? E ele só faria o movimento do braço ali para colher as maçãs, colocar no cesto. E o outro era do Nintendo. Os movimentos, assim, não envolveram muito os membros inferiores. Eles até trazem, eu não trouxe tudo da discussão, porque era muito grande, mas eles até falam que foi interessante esse resultado, pois não envolveu muito o membro inferior e trouxe essa transferência, né, para a velocidade Pois é, de marcha. eu fiquei tentando entender de onde veio a transferência para a marcha. Eles também não conseguiram entender assim muito bem como é que isso ocorreu, né? Porque envolveu mais o membro superior do que o membro inferior. Não falavam nada assim de componente neuromuscular só por ter ativado músculos que talvez estivesse meio subutilizados, sei lá, pouco ativado. Não trouxeram isso. Eles falaram assim que em estudos posteriores isso poderia ser feita, né, uma intervenção que envolvesse mais o membro inferior e mais tempo assim para ver como que essa transferibilidade ali para o membro inferior se comportaria. Bacana isso, né? Eu fiquei curioso só nessa parte. Obrigado, André. De nada.
Interessante, né? Que só o fato porque são idosos fragilizados, né? Isso. Só o fato de estar fazendo algum tipo de intervenção já provocou uma mudança na velocidade, né? Só o fato de estar se movimentando. Interessante mesmo. Aproveitando já a pergunta do Léo sobre o grupo ali, eles tinham 600 e poucas pessoas, né? E aí fecharem em 10 ou 11, né? Eles têm alguma justificativa para essa diferença tão grande? Deixa eu ver. Acho que eu tava muda. Eram idosos institucionalizados, alguma coisa Eles assim? eram do hospital de Dijon, na França, e aí alguns foram sendo excluídos, né, porque eles acabavam piorando, e daí acabou ficando naquele número pequeno. Eram idosos que estavam no hospital. No hospital. Aí sim. Aí tu não tem o ponto, tipo, a pessoa, sei lá, ou piorou, teve alta, saiu, e aí, ok, perdeu o idoso, né? Diferente de, sei lá, uma clínica geriátrica, vai lá e faz a intervenção, né? Sim. Ok. Mais alguém fazer alguma pergunta? Pode ser. Parabéns, Andréia, pela apresentação. Muito, muito legal o estudo. E tu apresenta muito bem também. Algumas coisas que eu anotei aqui sobre as dúvidas também com relação aos dois grupos, né? Se tinha alguma explicação, já falou. A outra questão que eu fiquei aqui com dúvida é como que foi a avaliação do tempo de reação e do pico de velocidade do dedo ali, que deu diferença. Como é que foram essas avaliações? Eles fizeram essa avaliação da cinemática, né, do levantamento do braço. Então, foi colocado os sensores ali na fase de pré-treinamento e na fase ali de pós. Eles colocaram a vareta, né, no braço do paciente e também na cabeça deles para avaliar essas diferenças. Daí foi comparado por... Acho que assim, né? Não sei se eu respondi a tua pergunta. Por exemplo, assim, ó, o pico de velocidade do dedo, por exemplo, tu vai alcançar um objeto, você tem o momento inicial até chegar no objeto, isso tem uma velocidade, um pico de velocidade. E o tempo de reação é alguma coisa do tipo assim, deu um comando e você tem um tempo para responder. Aí eu não sei, eu fiquei com dúvida nisso, entendeu? Porque assim, ó, a diferença deu no pico de velocidade do dedo, né, pro grupo, né? E não sei se eles explicam por que que deu essa diferença no pico de velocidade e não deu no tempo de reação, enfim. Se tem alguma explicação Eles disso. não trouxeram exatamente isso, né? Eles só falaram que foi em questão do músculo ali, o eretor da espinha, e que isso pode ter explicado, então, esse aumento no pico da velocidade do dedo, né? Que o músculo foi ativado mais cedo. E quando eles alcançavam, descreve alguma coisa, se eles tinham que apertar algum dispositivo para pegou a fruta, A maçã. Não? Não, era só a vareta. Eu não sei bem onde é que a vareta era colocada, mas descreve que era colocada no braço deles, né? Então eles tinham que fazer o movimento de pegar a maçã e daí ali que essa vareta ia pegar o movimento, né? Legal, interessante. A outra dúvida é mais da questão, assim, enfim, prática, de aplicação e tal desse estudo. A gente tem um laboratório ali no nosso laboratório, um equipamento de realidade virtual também, né, que foi adquirido para o projeto. É um óculos, enfim, bem interessante. E se você tivesse que usar esse óculos do equipamento, a partir desse estudo que você viu, não sei, o que você poderia fazer? Ou
esse estudo gerou alguma ideia em você, utilizar isso, você achou interessante, o que tu poderia fazer utilizando essa realidade virtual? Mas tu diz só o óculos ou desenvolver algum jogo específico Não, para... assim, pelo que a gente tem ali de equipamento, ele já tem um joguinho programado, assim, minha dúvida, eu fiquei pensando assim, com esses resultados, tu acha interessante fazer um estudo que envolva a locomoção ou alguma aplicação a partir desse estudo? O que você poderia fazer com relação a, a essa tecnologia, né? Realidade virtual e próximos estudos futuros, o que você acha? Não, acho que pode ser sim utilizado, né? Se o programa envolver ali os ajustes posturais antecipatórios e também deu para ver que teve esse efeito também no membro inferior, né? Com essa transferibilidade ali, então, para velocidade de marcha. Então, mostra que sim, que dá para ser aplicado, né? Só que depende da tarefa que vai ser exigida para o indivíduo, né? Não vai ser, por exemplo, ali eles colocaram também, os pacientes do grupo controle fizeram o jogo de boliche, né? E não houve tanta melhora, não houve melhora nessa questão dos ajustes posturais antecipatórios. Então, a tarefa, ela tem que exigir tem que ter essa especificidade, né? Porque a gente quer melhorar. Então, depende do jogo, dependeria, né? Se envolver mais membro inferior para melhorar ali as questões da caminhada e tal, ou para ajustes posturais, né? Envolver mais o membro inferior ali para ter esses efeitos. Legal. Legal e desafiador, né? Porque se a gente parar para pensar, por exemplo, se pega idosos fragilizados para fazer uma avaliação de caminhada, dependendo da velocidade, já é complicado. Aí, se você coloca uma realidade virtual, já vira dupla tarefa, tripla, enfim. Mas é interessante essa tecnologia mesmo. Muito legal, parabéns. Obrigada. Vai lá, Edilson. Tudo bem. Desculpa. Parabéns, Andréia. Eu só vou fazer o meu comentário de quem joga videogame há muito tempo. Eu entendi que, apesar de ser um artigo bem recente, eles tinham várias limitações, que uma delas era uma atividade em realidade virtual, provavelmente com óculos só, né? E outra com os controles do Nintendo Wii. Só que, para mim, assim, do meu ponto de vista, eu acho que eles poderiam ter explorado. Isso não é uma crítica à tua apresentação, tá? É só um comentário. Existem alguns jogos que nós conseguimos usar as duas versões do mesmo jogo, da mesma versão. Por exemplo, se você pega tem um jogo de dança que tem uma infinidade de plataformas, que existe o jogo em realidade virtual e existe o jogo controlado por um controle. E é um jogo de dança, enfim. Eu acho que quando eles usam dois modelos diferentes, duas modalidades diferentes, acaba prejudicando um pouco a análise, do meu ponto de vista. Acho que seria bem interessante se você conseguisse, se você não, mas se a pessoa conseguisse usar o mesmo modelo, um de forma virtual e um de forma de um comando manual, num controle. Então, na verdade, do meu ponto de vista, só um comentário, tá, sobre isso. Eu achei o estudo muito interessante, inclusive eu baixei ele aqui. E apesar das limitações, eles provavelmente tiveram também os problemas, já que eram idosos hospitalizados, com essa questão da fragilidade, assim como comentou o Edson ali. E é um desafio gigante. E também tem uma questão da tecnologia, de você incluir a tecnologia em pessoas idosas, para pessoas idosas, também é outra dificuldade, né? Porque é muito difícil você conseguir explicar e fazer com que a pessoa compreenda os comandos e execute essas tarefas. Mas, bem, enfim, é só esse comentário. Eu espero que eu não tenha fugido muito da ideia. Parabéns, Andréia. Enfim, parabéns aos autores desse artigo aí, que é desafiador mesmo. Obrigada.
O André, como é que era a divisão dos APAs ali no estudo? Assim, como é que eles definiam? Tinha, por exemplo, o early postural adjustment ou só tinha o antecipatory? Tinha só Só tinha os ajustes posturais antecipatórios. tinha uma fase anterior, então, ao início do movimento, Isso. né? E tu lembra, assim, como era a definição objetiva, assim, de quantos milissegundos eram Bah, trabalhando? eu não me lembro, eu não sei se trouxe, sinceramente, porque eu li várias vezes o artigo e eu não me lembro se eles trouxeram isso. Mas eles diziam, claro, que eles avaliaram o timing, né, de ativação Uhum. num determinado período ali, né? Isso. Que tinha também anterior. Tá. E a outra pergunta é se tinha o compensatório. Eles Não, o avaliaram. compensatório Não. não apareceu nesse artigo. Tá. Entendi. Não, uma coisa que eu queria comentar é que cada vez mais tem ganhado força a avaliação da marcha como um marcador de saúde geral, né? Ganhando força. Sexto sinal vital, fazendo um resumo da ópera. E aqui mostra também um caminho inverso, né? Ou seja, tu pode ter diferentes fatores, não só a própria marcha melhorando a marcha, né? Tu pode ter ajustes posturais, tu pode ter até déficit, treinamentos cognitivos que podem ajudar dependendo do déficit que o aluno tiver, né? Então, não é tão estranho. E é outra maneira de pensar no modelo, né? Quando eu digo, o que é que controla a marcha? Bom, até esses estudos mais externos, poxa, está servindo para liberar o cara de uma cirurgia, mas por que isso? Claro, tem um largo caminho ali, mas a epidemiologia gosta disso, né? Certamente porque tem relações, inclusive, com desfechos ligados àquela patologia, né? E por aí permeia as questões de controle cognitivo e tal, de marcha, né? Isso aqui é um exemplo inverso, né? Eles fazem um treino que não é exatamente de marcha e tem parâmetros lá que acabam se alterando também. Isso eu acho muito legal. Ô, professor, Diga. explica resumidamente as diferenças desses três ajustes que tu comentou. Um pré-pré, um pré e um pós. É mais ou menos isso. Isso aí, resumindo, mas o André deve saber melhor, mas eu vou começar e depois vocês ajustam aí. Se tivesse a Marcela, ia ser melhor, mas até onde eu sei, eu posso falar. O que acontece? Tem o early phase, né? Que é o pré-pré, vou chamar assim, porque eu não lembro do termo melhor. Seria anterior ao antecipatório, digamos assim, tá? Que chamam de EPA, early, né? E que é geralmente de 100 a 50 milissegundos antes do início do movimento, né? Então dizem que é o início lá de algum ajuste para começar a parte antecipatória, veja, é todo um encadeamento, e tem uma teoria por trás que não lembro bem. E tem o antecipatório, que é hoje o que o pessoal mais está medindo, até porque o problema é que esses modelos foram criados um pouquinho também com a falta do controle total dos mecanismos. Assim, foram feitos em testes, por exemplo, de estabilometria, o cara todo em pé. Então, tu não tem todo o sequenciamento de potenciais de ação mostrando isso. Por exemplo, os colegas da Itália que estudam só em modelos muito mais fechados de uma articulação, coisa assim, dizem que aquilo lá nem poderia ser chamado de APA. Tem uma discussão sobre isso. Por isso que a maioria, então, vai no caminho mais seguro, que é analisar o anticipatory, né? Postural Adjustments, que é o APA, né? E aí esse geralmente é de 50 milissegundos até o início do movimento, né? Que é descrito muitas vezes pela cinemática ou pela mudança do centro de pressão. E depois tem a terceira fase, que é o CPA. É daí que a gente brinca com a Flávia, é o EPA, APA, CPA, tudo, porque tudo tem essas abreviaturas aí, que são os compensatórios, né? Então, tu começa o movimento e aí tu compensa para aquele início que tem a ver até com o antecipatório, obviamente, né? Tu faz algum ajuste, dependendo do que tu fez no antecipatório, tu vai fazer no compensatório. Mas ele é muito mais funcional, digamos assim. Por exemplo, uma coisa importante que a Marcela via era o comprimento de passo. É antecipatório, né? E aí eu não sei se tem esse regramento de tempo, porque as coisas, se pegar milissegundos ali, não sei se capta, por exemplo, o passo. O passo muitas vezes se dá um pouquinho mais do que isso. Mas aí tu avalia o passo. Isso é uma coisa importante.
O outro ajuste que é fácil de entender, Léo, assim, para trazer como exemplo também, não só a descrição matemática, temporal da coisa, mas também, por exemplo, que a gente vê é o seguinte, a pessoa está em pé, né, e vai fazer a iniciação de marcha, né, ela começa fazendo um ajuste de desequilíbrio, né, então, por exemplo, ela vai levantar a perna esquerda, o corpo vai para o lado direito, né? Por exemplo, muitas vezes faz um esquerdo ainda um balanço e aí vai para o direito e vai fazer aquela coisa antecipatória, né? E então tem ali um ajuste esse antecipatório e a gente viu no estudo da Marcela que os rígidos sofriam mais do que os hipercinéticos, né? Os rígidos tinham os APAs deteriorados, digamos assim, né? Os controles um pouco, né? Fazendo um resumo da coisa, que eu acho até legal, porque é mais fácil de entender, né? Os rígidos acinéticos tinham os APAs um pouquinho mais prejudicados que os hipercinéticos, são aqueles que têm mais tremor e coisa assim, e movimento em alta frequência, em relação ao outro da lentidão, né? Mas respondendo a isso. E esse compensatório, professor, analisando assim, atividade elétrica, é medido talvez em musculatura antagonista, não? Também tem isso, mas não sei se é para o compensatório exatamente. Tem alguns padrões que a cocontração é super importante, assim, em alguns grupos que são propulsores, digamos assim. Isso é comum mesmo. Inclusive posturais, né? Eu comecei a ouvir essa história, era lá com o Alberito, anos atrás, que ele falava que pessoas com dor lombar perdiam um ajuste antecipatório de marcha, que aí é mais estranho ainda de entender, porque a marcha é algo dinâmico, né? Ela não está numa situação parada, assim, né? Estática total. Ela já vem, mas tem ali um início de uma certa fase, tem a ver com uma ativação. E o pessoal que tem dor lombar perdia alguma ativação que era de íleo, alguma coisa assim, né? Que tá muito a ver com o controle do core. Por quê? Porque quando tem o processo de catastrofização e dor dessas regiões, eles começam a hiperativar tudo. E aí perdem esse sequenciamento de pré-ativação, né? Porque se mantém ativado, né? E aí perdem com a dissociação de cinturas também. Isso é um reflexo de todo esse mecanismo. Começam a andar mais em bloco, né? Mais ou menos por aí. Nossa. André, vamos para uma pergunta fácil. Qual era a frequência de amostragem que foi feito o registro da eletromiografia? Sério? Acho que era 100 alguma coisa. Eu li ontem. Eletromiografia, 100 Hz? Pode ver isso, eu posso abrir o artigo aqui. Vamos apostar. A gente faz a aposta, só que a nossa unidade de aposta era a bolacha recheada. Vamos apostar na traquinas. Não sei se tu quer jogar tão alto assim. Eu sou bolachinha. professor, eu não quero fazer bullying contigo, te forçar a investir numa traquinas, né? Traquinas de morango, então. Isso. Sem dúvida, né? Senão a gente nem começa a conversa, por favor. Não lembra? Tu acha que é 100 Hz, depois me confirma. É estranho, né? Só para lembrar. Não, pode até ser. E eu estar enganado e eu vou aprender algo. Mas o sinal eletromiográfico é um sinal, geralmente, em termos de biomecânica, um sinal de altíssima frequência, porque o fenômeno é de alta frequência. Então, quase sempre, os registros são entre 1.000 e 2.000 Hz. Isso é o normal da biomecânica, né? Mas pode acontecer, por exemplo, eu anos depois quer ver um sinal que é de alta frequência também, depois eu descobri que tinha variações, era a plataforma de força. Plataforma de força registra em alta frequência, né? As coletas quase sempre são em marcha, né? 500, 1.000, 2.000 Hz. Essas são as 1.000 e 2.000 também, é o mais comum. Mas aí, na estabilometria, geralmente se faz a menor, 500, muitas vezes 100 Hz. Né? E eu achava que era um erro até, muitas vezes a gente até coletou. E depois nos falaram, não, tem que cuidar com anti-aliasing, né? Ou seja, quando tu bota uma frequência muito mais alta do fenômeno, tu pode também introduzir algum ruído a mais, né? Então, não é sempre quanto mais, melhor. Foi nessa discussão ali, foi procurando ver
e aprender até disso, perder uma traquinas numa aposta lá, anos atrás, foi que a gente viu que nesses casos dá, né? Talvez a eletromiografia tenha uma situação muito diferente, mas em geral é bem mais alta, assim. Né? A da mão foi 100 Hz e da eletromiografia 400. Mas perdi 2 vezes, mas bom, aí é um pacote meio, né? Só para confirmar. Não foi 2.000, desculpa, não foi 2.000 Hz? A não ser que um pouquinho para baixo. Um pouquinho para baixo. Ah, o Edilson pegou. Foi mais rápido. Meu Deus. 100 deve ser da cinemetria, eu sei. Ó, Surface AMD Activers frequency of 200 Hz. 200. Aí, André, eu lamento, mas... Perdi, vou ter que pagar 2 traquinas agora. 1,5, porque eu sou Coloca justo. no bolo aí, me coloca no bolo aí. Ah, isso. Eu vou ter que dividir com o Edilson. Não, mas tudo bem. Que mais? Mas, assim, ó, é importante o pessoal do grupo saber, né, Léo? O Léo, que é das antigas, que é o beabá da biomecânica, né? Então, às vezes, o bolsista acha, claro, especialmente vocês que estão na fase pandêmica, tem gente que não mexe em equipamento faz tempo, né? Mas tem que lembrar que quando vai fazer coleta, vai analisar sinal, e até ler o artigo mesmo, o olhar mais da biomecânica, uma das coisas primárias é ver frequência de amostragem, saber, embora seja é uma informação básica, né? Mas é importante saber, sempre, tá? Isso é importante. Muito bem. Mais perguntas aí, pessoal? Eu estou satisfeito. Eu tenho uma... agora tirar o gráfico. Bom, primeiro, parabéns pela apresentação, Andréia. Muito legal o estudo também, a escolha do estudo. Da parte, uma pergunta, da parte de metodologia, porque o APA, esse ajuste postural antecipatório, ele antecipa algo, né? Então, ele tem esses milissegundos antes de algo, né? Normalmente chama de T0, um evento inicial. Qual que foi o evento inicial que os autores... qual foi o T0 que os autores determinaram? Como é que eles determinaram esse ponto de referência a partir que eles calcularam, determinaram a janela do APA? Se eu não me engano, tá? Porque eu acho que eu não me prendi muito a esse detalhe, foi quando o paciente levantou o braço, né? E apontou para uma luz que ficava acesa lá. Daí eu acho que era a partir desse momento, mas eu não tenho certeza, vou ser bem sincera. Sim. Quando começava a movimentar o braço ali, então... Isso. Ah, não. Tá, beleza. Não, era mais essa pergunta. E a outra era mais... Se puder colocar o gráfico ali de novo, aquele da velocidade ali, que tinha os dados de velocidade. Porque eu estava olhando e estava pensando aqui, né? Vocês estavam comentando... não sei se eu vou... Claro, questão de estatística, assim, né? Não sei se vai fechar muito bem. Acho que é um slide antes. Aí. Aí é o do meio, né? Que é o da velocidade. Isso. Eu fiquei pensando até na aplicabilidade prática, assim, do estudo, né? Porque, claro, é uma amostra, tem toda aquela história, assim. Calcularam o asterisco baseado no teste estatístico, o valor de P lá. Mas aí, olhando o gráfico, assim, esse gráfico, assim, um box plot, tipo, se for... claro, a estatística deu, né? Significativa, assim. Mas pegando, assim, tipo, o cara compara o pré e pós ali. Eles estão muito sobrepostos, assim, né? Olhando só o gráfico. Claro, deu asterisco, isso eu não tenho dúvida, assim. É mais só daqui a pouco, se os autores, utilizando uma outra, vendo um tamanho de efeitos, talvez algum outro teste para suplementar isso, eu não sei se adicionaria mais, acrescentaria mais, assim, né? Não sei se eu estou sendo muito cri-cri aqui, enfim, mas porque olhando assim, né, o gráfico tem ele se sobrepõe bastante assim, né, o pré e o pós. Então daqui a pouco o cara pega o máximo do pré e com o mínimo do pós, o cara piorou, né? Daqui a pouco para fazer intervenção na prática o cara piora, né? Enfim, essas coisas podem aparecer na clínica, né? Daqui a pouco o cara usa essa intervenção, lê o estudo, olha só, isso aqui melhora, então vai aplica e não melhora ou enfim.
Não, isso é super importante, André. A gente fala assim que a estatística dá o que é significativo, mas também tem uma parte do pesquisador que é ver o que é relevante, né? Também, e não só no sentido clínico, né? Tem essa parte que é aquela diferença mínima detectável, tem como medir também isso e além da percepção. Mas o pesquisador, com a experiência, ele tem que, assim, vamos falar do nosso campo, né? A gente está vendo lá que o custo metabólico aumenta, foi significativo. E depois a gente pode falar das questões da decisão para chegar nisso, que também tem tamanho de efeito e tal. Mas digamos que mas o quanto é, né? Poxa, se isso é irrelevante a ponto de a gente saber que está dentro de uma variabilidade, do próprio fenômeno que está ali, é menos relevante, tem que se ter um pouco de calma, assim, né? E outra coisa é saber que isso tem a gente diz também que é a questão frequentista, né? Aqui a gente vê que boa parte das pessoas passaram numa mesma região também, né? Então, isso tem que considerar. Mas a primeira coisa é a relevância. É bem isso que o André falou em termos mais práticos, mas eu queria ampliar também, né? Eu estava falando hoje com o Minete estava vendo isso exatamente. A gente está vendo lá o efeito dos bastões na negativa. Na negativa dá uma diferença, né? A gente sabe que no plano e na inclinação positiva gasta mais energia com bastão. Quando vai para a inclinação mais extrema, desaparece a diferença. E na negativa dá um pouco de diferença, mas ela é irrelevante. Então, a gente estava interpretando isso também, quase que deixando quase que o mesmo discurso do plano, assim, embora dê diferença, ela não repercute forte, porque o valor é muito pequeno, né? Embora dê uma estatística boa, né? Então, isso que o André falou tem razão, tem que se ter um cuidado, né? Seguir essa linha que aumentou, foi significativo, mas também ter o olhar que quase sempre é mais clínico, né? Vamos falar assim que é mais fácil, né? Tá aí. Como é que nós vamos modificar isso? Será que lá na prática clínica a gente consegue mudar isso, consegue enxergar isso até, às vezes não consegue nem enxergar, né? Isso também é um problema. Ô, professor, agora que eu me liguei de uma coisa aqui, André, te liga. O pré do grupo controle, eles estão na velocidade da marcha, eles estão melhor do que o pós do realidade virtual, né? Então, talvez para essa variável eles eram bem heterogêneos aí, assim, essa amostra, eles eram muito diferentes no início, no pré, né? Não, o TUG é assim também, só que a gente enxerga o contrário. Né? Pois é. Tem mais o outro também. O TUG é o tempo, né, do teste, geralmente, e aí mostra o contrário, né? Tem esse déficit, parecido com o do estudo da Elren, lá do primeiro, que o grupo inicial, lá, caminhada nórdica, começou bem mais rápido, né? Isso é um problema, que aí tem que fazer uma estatística cuidadosa. Eles fizeram um ANOVA misto, né? Que até por falar nisso, é um comentário pontual, né, André? Geralmente não se fala ANOVA mista, né? É uma ANOVA com modelos mistos, né? Eu vi que a tradução até seria o certo, porque está Mixed ANOVA, né? Então, literalmente estaria certo, só que não é elegante, né? É que nem tu colocou também, agora eu vou só falar com os alunos que a gente vai incomodando, da elegância, né? Eu uso esse termo porque eu não sei explicar bem na língua portuguesa, então eu dou essa desculpa, que é elegante. Então, tu botou lá num slide que está escrito, o mediu, eu não sei se era o autor, mas estava lá perdido, mediu, assim, não sou elegante, né? Aí quase sempre dá para trocar por avaliou, né? Determinou, né? E a mesma coisa. Ô, prof. Diga. Prof, talvez André também. Será que esse modelo de gráfico, assim, seria o melhor gráfico para apresentar esses resultados? Tipo, daqui a pouco um outro estilo de gráfico talvez não... Não, ele não é ruim, hein? Ele é da moda. Vamos falar primeiro do que é cientificamente, né? Não, ele é bom porque ele mostra uma distribuição, de certa forma, em torno da média. Então, ele te ajuda a entender um pouquinho sobre a distribuição, um pouquinho mais do que simplesmente um desvio padrão. Ele dá entendeu? Se tiver um outlier mais para cima ou para baixo, tu consegue notar, né? Então, tu teria alguma informação lá da distribuição. Então, ele é bom. Agora, o padrão ouro hoje tem sido botar os dados individuais, inclusive, que mais ou menos vão mostrar isso, né?
o nome desse tipo de gráfico é terrível. Acho que nunca pegou no Brasil, mas quando vinha lá de Portugal, lembra? Era as caixas de bigode, era esse o termo. Gráfico em caixas de bigode, uma coisa assim era o nome. Mas acho que no Brasil nunca pegou isso, por sorte, né? Que é terrível. Mas ele é um meio termo, mas é melhor do que só acima. Agora, o melhor seria ainda os individuais, né? Como aqueles que a gente faz no Estimation Stats, né? Status Estimation, algo do gênero. Que aí a gente vê lá os sujeitos mesmo. E vê muitas vezes o efeito individual, né? Isso é outra coisa também que aparece. Vocês vejam que sempre tem 2 pares, né, de efeitos. É o que o Léo estava já lendo, né? A coisa meio que em grupo, né? Tem como tu ver as linhas, né? Então tu teria 2 grupos de linhas, o grupo realidade virtual e o controle. E aí tu veria individualmente se todos aumentam. Que isso é outra coisa que aqui não está super claro. Se imagina assim que a maioria aumenta, né, no parâmetro, mas não é assim. A gente sabe que isso é um dado frequentista interessante. Também ainda mais que eram poucos sujeitos, né? Eram 11, eu acho. Imagina, aí é melhor ainda, porque é melhor, vai te dar uma ideia, assim, diz, olha, até deu significativo, mas tem que lembrar que a cada 10, 11 tem 3 que não muda, e tem um até que pode até dar algo contrário, que aí o pessoal entra em transe, mas isso é bom, porque o cara da clínica fica mais, não, isso pode acontecer, não pode ser sempre, né, mas pode acontecer, aí é mais próximo da realidade, né. Verdade. Muito bem. Não sei se tem mais algum comentário para o artigo, ou se era isso. Sim, né? Parabéns novamente, Andréa. Obrigada pela colocação de todos. Vai me ajudar bastante nas próximas, né? Assim, isso é muito importante, né? De carregar as sugestões para as próximas, né? Então, certamente vai ser. Então, dando sequência, né, à nossa reunião, vamos falar um pouquinho sobre já que semana que vem vai ser a do professor Cosme e vai ser a última, se eu não me engano. Deixa eu olhar aqui, mas a princípio né? E aí, como a gente vai estar com convidado, aquela coisa toda, a gente sabe que a gente acaba não tocando nesses... semana que vem, dia 17, é a última. A gente não toca nesses assuntos mais internos, né? Então, pensar um pouquinho no ano que vem, né? Então, se alguém tem alguma sugestão, se o prof... Não sei como é que vai ficar a organização do semestre da graduação com a da pós, eu acho que está desencontrado, né? Eu acho que começa a graduação antes e depois a pós. Não sei como é que nós vamos Estava, né? Agora, realmente, eu estou em dúvida também. Seria bom até o pessoal da graduação me ajudar aí, se souberem. Acho que começa em janeiro. Acho que a graduação é 17, 16 de janeiro ali. 17 de janeiro. E a pós é em março. Vai em março. Entendi. Aí eu não sei como é que vocês querem se organizar, se querem seguir algum calendário ou a gente segue o nosso ritmo de voltar a fazer as pausas, faz os treinamentos, aqueles. Bom, vamos ver assim, pessoal. O que acontece? Deixa eu ver, até acho que essa parte não precisa estar gravada. É verdade. Parar por aqui.